Quem começa hoje é Pacheco Pereira, que me disse, antes de começarmos o programa, que em Portugal tem reinado a hipocrisia quanto à fortuna de Isabel dos Santos. Mas completa. Você deve ter memória do que eu tenho dito aqui várias vezes, quer na anterior encarnação, nesta atual encarnação, acho que isso ainda não se discutiu, sobre a gigantesca hipocrisia que existe em relação aos dinheiros de Angola. Não só dela, mas de outros. E há duas hipocrisias insuportáveis, pelo menos para mim são insuportáveis. Uma é quando eles têm poder e as pessoas encobrem-lhe a origem do dinheiro, quando eles têm poder e dinheiro, e quando caem em desgraça. E quando caem em desgraça vai lá toda a gente a tirar a primeira pedra. Eu não gosto nem de uma coisa nem de outra. Pelos vistos agora, que está a cair em desgraça, já se pode falar das origens estranhas da fortuna da Isabel dos Santos. O problema é que, quer dizer, nenhum dos homens de Angola que apareceram como milionários nos últimos anos pode explicar a origem da sua fortuna. É tão simples como isso. Não há uma única atividade normal. Eu, aliás, num programa na anterior encarnação, eu perguntei de onde é que tinha vindo o dinheiro dela. Se ela nem uma lanchonete, isso foi o que eu disse, em Luanda tinha, e, portanto, era muito difícil justificar como é que essas pessoas, ela e outros, a não ser pelo acesso ao poder político, estavam cheios de dinheiro. E eu penso que isso é generalizado em relação aos milionários angolanos. Mas há um segundo aspecto que nos diz respeito a nós. É que a corrupção de lá funcionou com a corrupção de cá. E a corrupção de cá envolveu bancos, que sabiam perfeitamente que o dinheiro vinha em malas e que até arranjaram, em alguns casos, uns escritórios com aquelas máquinas de contar dinheiro, e aceitaram o dinheiro que se sabia que tinha uma origem mais que dúbia. Envolveu as empresas que negociaram como se tratasse de negociar com parceiros com dinheiro limpo, e incluiu a comunicação social. Porque parte destas pessoas investiram na comunicação social, compraram órgãos de comunicação, detinham posições em vários órgãos de comunicação, e esses órgãos de comunicação mal entrava o dinheiro de Angola, caladinhos em relação a Angola. Portanto, isto é uma lição... São de Angola. São de Angola, sim, são de Angola. São de Angola. E não sabiam de onde vinha o dinheiro. Ninguém sabia de onde vinha o dinheiro. O que é espantoso nestas coisas é, de facto, esta corrupção com hipocrisia que nós temos e vamos continuar a ter. Vão mudar os parceiros, mas vamos continuar a ter. Em relação a fortunas dos quais nenhuma, não conheço uma única que tenha origem numa atividade económica aceitável. Ou industrial, ou comercial, ou seja lá o que for. Acesso ao poder político, muito dinheiro. Generais, familiares, toda essa gente encheu os bolsos. Muitos deles de lá têm o dinheiro nos bolsos, não é? E muitos deles já arranjaram maneira de que o dinheiro nunca mais volte a Angola. E, Para portanto, si, é claro que com o João Lourenço as coisas mudaram radicalmente em Angola? eu não sei se mudaram radicalmente. Eu sempre admiti um benefício da dúvida. Porque há gente, principalmente no Exército, que apoia o atual presidente, João Lourenço, que também podiam ser investigados e também podiam, por isso simplesmente, ser obrigados a devolver o dinheiro que têm. Portanto, há ali uma Isso significa área... que Isabel dos Santos tem razão quando fala numa perseguição política? Claro que é uma perseguição política, porque, como a origem do dinheiro dela foi político, as circunstâncias em que ela hoje é, depois de um longo silêncio, ninguém lhe querer tocar, de passar-se aí pelo jet set português, as estações de televisão em reverência, as fundações, os bancos, tudo gente fina, portuguesa, andou ali a cobrir o dinheiro envenenado que vinha de Angola, roubado ao povo angolano, não é? Que vive numa situação, em muitos casos, quase de miséria. Portanto, é política, tem uma componente política, não acho que seja possível separar a origem política do dinheiro do comportamento das autoridades angolanas em relação a ele. Neste cenário... O que não retira valor que haja investigações nesse sentido, quer dizer, mas não deixam de ser políticas e têm um componente político. Neste cenário, para si faz sentido que Isabel dos Santos admita vir a candidatar-se a Presidente da República? Tentará certamente tudo
para poder inverter a situação política em que ela e a família foram colocadas e, portanto, concorrer à presidência da República. Não acho que isso tenha grandes condições de sucesso, mas não conheço suficientemente a realidade angolana para saber. A corrupção em Angola, a minha principal preocupação são duas, dizemos assim. É que os angolanos vivem na miséria em grande parte porque a sua elite política e militar os roubou sistematicamente durante vários anos. Muito bem. Espero que a partir de agora... Mas não é isso que estamos a discutir. O segundo aspecto é que esse dinheiro envenenado, inquinado, corrupto, que esse é que é o nome... Até se conseguirem que ele regresse. Não conseguiu, é uma das coisas que... Estão a conseguir. Não estão a conseguir. Estão a conseguir, você está mal informado. Não é verdade isso. Eu ainda recentemente li um artigo sobre a quantidade, um dos desesperos, chamemos assim, do atual presidente, é saber que está com uma crise económica considerável, resultado da crise do petróleo e dos fundos a que Angola tinha acesso, e neste momento não consegue. Isto foi um mecanismo para fazer regressar o dinheiro e conseguiu muito poucos resultados. Mas não me vou desviar da outra questão. A outra questão é que esse dinheiro corrupto veio para Portugal, circula em Portugal perante a aparente indiferença das... Estamos a tratar de outro país. Não, qual é o outro país? É Portugal. Angola é um país, aqui é outro. E aí podemos discutir isso. Sim. Você não acha que o envolvimento dos portugueses na corrupção em Angola não existiu? Não estou a dizer o contrário. Não, que o principal mecanismo forma qual esse dinheiro... Como Angola, como um país independente, com instituições independentes. E Portugal. Sim, Portugal tem as suas responsabilidades e Angola tem a sua. Você já me disse o mesmo há 3 ou 4 anos, quando a gente discutiu esta matéria. É verdade. Que eu estava a comportar-me como colonialista em relação à Angola, quando em Angola sistematicamente se roubava. Isso era um insulto. E eu respondi-lhe mais ou menos como respondo agora. Sim. O problema é esse. As pessoas que trouxeram para cá o dinheiro, com a complacência das autoridades portuguesas, com a complacência da comunicação social, com a complacência política, várias áreas, da direita à esquerda, esse dinheiro, em muitos casos, continua cá, continua a ser ativo. António Lobo Xavier, revê-se no retrato que o José Pacheco Pereira fez da fortuna de Isabel dos Santos e de outras grandes fortunas angolanas? Antes, durante e depois. Eu não, em geral, o retrato do Pacheco Pereira, em muitos aspectos, eu entendo que é um retrato que traça, com traço largo, a situação em geral da origem das fortunas angolanas, que é uma coisa que é conhecida. Não sei se especialmente no caso da Isabel dos Santos, mas em geral é conhecida. Muitos dos milionários angolanos que aportaram a Portugal não conseguem explicar facilmente a origem dos seus fundos. Também ninguém lhes perguntou. Não, perguntou. E é onde eu me quero afastar do Pacheco Pereira. É a banca. Não, é que não se pode falar disto sem ter uma noção das diferentes regras e das diferentes culturas no tempo. Há 10 anos, ou há 8 anos, ninguém fazia qualquer controle sobre a origem dos fundos, seja de um suposto milionário angolano, seja de outra fortuna com origem qualquer, num país desses, onde realmente não existe o primado da lei. Mas hoje não é assim. Hoje as regras depois da crise financeira, os dispositivos regulatórios, as diretivas, os instrumentos regulamentares e a fiscalização sobre essa matéria, do controle da origem dos fundos dos cidadãos em geral, são draconianos. Hoje é muito difícil, para não dizer impossível, abrir uma conta sem uma revelação completa da origem dos fundos, que remonta praticamente a Adão e Eva. E, portanto, neste tempo que hoje vivemos, felizmente, não é possível aparecer com dinheiro num banco cuja proveniência seja duvidosa, sobre a qual existam algumas dúvidas ou sobre a qual até exista a certeza que a origem é duvidosa. Muito mais no caso das chamadas pessoas politicamente dispostas. Portanto, eu hoje vivo tranquilo, tenho a certeza que os bancos portugueses controlam com um rigor imenso a origem dos fundos dos seus clientes,
que rejeitam os clientes que não conseguem explicar a origem dos fundos. Eu falo, enfim, do que sei, não posso dar muitos detalhes, mas na minha atividade profissional eu vejo centenas de clientes serem recusados por não poderem explicar a origem dos fundos. Isso quanto a clientes e isso Não é os grandes, acionistas, se tiverem não e os participações. grandes, chamadas pessoas politicamente expostas, são várias as que são excluídas dos bancos por não poderem explicar a origem dos fundos ou por não quererem explicá-la. Portanto, Mas isso com clientes, António. eu gostava de dar esse E testemunho. enquanto detentores de participações no capital social? Não, no caso, era outro aspecto que eu gostaria de explicar. Isabel dos Santos tinha uma origem conhecida dos fundos, digamos, não no paraíso real, no tempo de Adão e Eva, isso não, mas Isabel dos Santos controlava uma companhia angolana, que era a Unitel, que tinha as licenças, a licença de operação móvel, designadamente, mas também as telecomunicações em geral. Essa empresa, essa Unitel, foi, durante toda a sua existência, uma geradora de fundos para Isabel dos Santos, que era a sua principal acionista, em quantidades impensáveis. Portanto, a origem dos fundos, quando Isabel dos Santos apareceu aqui, basicamente era tomada pela comunidade dos negócios como a origem do cash flow da Unitel, que era uma empresa gigantesca e relativamente à qual hoje existem litígios para saber se realmente era de Isabel dos Santos ou não, mas oficialmente Isabel dos Santos atuava como a principal acionista dessa. Comprou as ações com que dinheiro? No caso das participações portuguesas, Eu vou só explicar. Diria que há uma contaminação Vou só tóxica explicar. Deixa-me por via só das explicar. suspeitas. Deixa-me responder, sobre a eu já Isabel. respondo ao Carlos, mas deixa-me só responder ao Pacheco Pereira. No caso num país onde não existe lei, onde não existia lei na altura, e onde as decisões, mesmo as decisões económicas, eram puramente decisões de poder, não é preciso pôr muito dinheiro à partida numa operação como da Unitel. Basta ter a licença e a licença ser entregue àquela empresa, a única licença disponível e, portanto, não me parece que isso... E, portanto, não só, a Isabel dos Santos, por exemplo, comprou boa parte das posições que tem em empresas portuguesas, por exemplo, a Efacec e, por exemplo, também na NOS, comprou essas posições a bancos portugueses e a grandes grupos económicos portugueses. Com financiamentos portugueses. Em muitos casos com financiamentos portugueses e quando aparece com essas ações, alguém devia ter feito o controle da origem dos fundos, embora as regras, na altura, não fossem tão estritas como hoje. Portanto, Isabel dos Santos aparece com aquelas ações, sabe-se exatamente a quem as comprou, quanto pagou, em vários casos comprou-as a bancos, com conhecimento público, operações supervisionadas e verificadas e fiscalizadas por entidades reguladoras portuguesas e do conhecimento de entidades reguladoras portuguesas. E essas participações, hoje em dia, podem ser tóxicas para as empresas portuguesas? Não, é claro que a situação em que o arresto das participações sociais é sempre uma complicação para os outros acionistas, porque é sempre complicado a formação de maiorias, a tomada de decisão, é sempre uma coisa altamente complicada para os outros acionistas e, portanto, não é uma situação confortável em relação a todos os sítios onde ou todas as empresas onde Isabel dos Santos tem participações e, portanto, isso é um problema sério. E, aparentemente, pelo que eu verifico, eu não sei se admito que as motivações do Presidente da República Popular de Angola sejam também em parte políticas, mas verdadeiramente isso faz parte da política que ele anunciou. Ele quer o regresso dos fundos, digamos assim, exilados de angolanos, sob pena de perseguições criminais, e quer o esclarecimento de certas tomadas de controle ou de certas detenções de empresas angolanas que nunca foram totalmente explicadas nem em Angola, nem ao mundo em geral. Esse certas é a admissão de que
ele perseguirá uns, mas não perseguirá outros? Num caso, Carlos, em alguns casos, o tema de saber se aquilo é dela ou se não é dela e da origem dos fundos está a ser discutido em tribunais arbitrais. E, portanto, já nem é um tema só do poder político, é um tema de tribunais arbitrais fora de Angola e, portanto, em litígios importantíssimos fora de Angola. Aparentemente, pelo que eu vejo, Isabel dos Santos está a apostar numa nota, em ver se tem a opinião pública a seu favor. Uma jogada de opinião pública, quer a opinião pública angolana, quer a opinião pública portuguesa. É aí que encaixa a admissão de uma eventual candidatura. Sim, Presidente esse de Angola? tipo de declarações são integradas nessa linha. Sinceramente, eu acho que é muito tarde e é um esforço inútil Isabel dos Santos tentar ganhar a opinião pública angolana ou a opinião pública portuguesa. Isso não vai correr bem. A situação em Angola, pelo menos relativamente aos bens em Angola ou relacionados com Angola, não se resolverá de outra maneira que não seja uma negociação ou mesmo uma desistência. Não vejo que haja muitas possibilidades de resolver o caso de outra forma. Diferença. Considera credível a admissão que Isabel dos Santos fez de uma possível candidatura à presidência de Angola? Estamos num Estado em que vai haver eleições, qualquer pessoa se pode candidatar. Ela, se tiver, digamos, os seus direitos políticos na altura que lhe permitam concorrer, não digo que não. Agora, em Angola, relativamente à questão política, há coisas mais importantes que aconteceram nos últimos tempos que levarão a haver outros candidatos, que é, nomeadamente, a UNITA, que é uma força com grande presença em Angola, tem um novo líder credível, tanto quanto é sabido por o seu currículo, que vai ser necessariamente um candidato forte às presidenciais em Angola. Não estou a ver, digamos, isso corresponderia a uma candidatura independente que não acho que teria grande peso em Angola. Bem, mas, como disse o António Lobo Xavier, e bem, é preciso ver aqui como é que isto começou. E disse bem, isto começou com a Unitel, é ali que começa a origem dos seus fundos. E este é um dos problemas mais complexos que está a ser discutido neste processo, que é como é que foi criada a Unitel e como é que a engenheira Isabel dos Santos teve a participação que teve na Unitel. É uma das questões centrais deste processo, porque é daí que vem o resto todo.